Reforma tributária, arcabouço fiscal, aumento na arrecadação da União. 2023 foi um ano de muitas pautas econômicas no Senado. Neste Senado Notícias Especial, vamos recapitular algumas aprovações das mais importantes. A reforma tributária foi aprovada pelo Senado com 53 votos favoráveis e 24 contrários em novembro. A proposta foi confirmada pela Câmara dos Deputados no mês seguinte e a emenda constitucional foi promulgada pelo Congresso em 20 de dezembro. Vamos ver como ficou o texto final. A emenda constitucional da reforma tributária foi criada para simplificar o modelo de tributação no país. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em 15 de dezembro e no Senado em 8 de novembro. A emenda substitui 5 impostos por 2. ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS se transformam em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços nos Estados e Municípios, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços em âmbito federal. Os dois são impostos de valor agregado, IVAs, que abatem os valores já cobrados ao longo da cadeia de produção. O modelo acaba com a incidência de impostos em cascata no país. Há uma redução do número de impostos, há uma simplificação, há mais transparência, mais segurança jurídica, há não cumulatividade por setor industrial e para exportação, o que vai dar muita competitividade para a nossa indústria e dará competitividade para o nosso elaborado, para o produto industrial brasileiro voltar a ter mercado internacional, portanto exportação, que é fundamental para este setor da indústria brasileira, que gerará muitos empregos no Brasil. Portanto, eu acho que é uma reforma que vai fazer com que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico, social, sustentável, com geração de emprego e renda. Com a reforma, a cobrança de impostos deixa de ser feita na origem e passa a acontecer no local de consumo, o que deve terminar com a chamada guerra fiscal entre estados e municípios. O texto prevê uma trava para a cobrança desses impostos sobre consumo, limite que será a carga tributária equivalente a 12,5% do PIB. Cerca de 42 segmentos terão desconto nos impostos, como hotelaria, parques de diversão e bares. As alíquotas devem ser definidas por lei complementar. Os deputados retiraram de regimes específicos de tributação companhias aéreas, serviços de saneamento e de concessão de rodovias. A redução das exceções tem como objetivo reduzir a alíquota padrão do IVA. A estimativa do governo é de que o IVA fique entre 25% e 27,5%, o que manteria a atual carga tributária do país. Na democracia, o bom é o possível de ser aprovado. O ótimo é o possível de ser aprovado. E o texto pode não ser o ideal para os especialistas, mas é o possível na democracia. Será criado ainda o imposto seletivo em produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, que também será regulado por lei complementar. A Câmara dos Deputados retirou outros trechos incluídos pelos senadores, como a cesta básica estendida, que previa cashback de imposto e alíquota reduzida de 40% de IBS e CBS em produtos alimentícios. Bem, nós no Senado defendíamos que houvesse uma cesta básica com alíquota zero, que seria de combate à fome, e que a cesta estendida ela tivesse uma alíquota diferenciada. Isso possibilitaria ter uma amplitude na cesta estendida. Quem fosse de baixa renda teria o benefício do cashback, portanto não seria onerado, e aqueles que pudessem pagar um pouco mais pagariam. Isso teria um impacto muito importante na alíquota global do IVA, mas nós respeitamos a opinião da Câmara no sistema bicameral e foi o possível, como eu disse ainda há pouco, diante da reforma tributária que nós queremos. O texto final da Câmara também alterou as regras do Senado sobre a Zona Franca de Manaus. Os deputados rejeitaram a tributação com a CID para produtos produzidos fora da região.
O texto aprovado depois de negociação entre Senado e Câmara prevê a cobrança de IPI até 2073, sobre artigos similares ao da Zona Franca produzidos em outros estados, o que, na prática, mantém a isenção sobre os produtos da Zona Franca. Ao longo do ano que vem, os parlamentares devem votar leis complementares para regulamentar trechos da reforma tributária. O período de transição para a unificação dos impostos vai durar 7 anos, de 2026 a 2032, para que os estados não tenham perdas na arrecadação. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. A transição da cobrança de impostos da origem para o destino deve acontecer em 50 anos, de 2029 até 2078. Isso é um dos mecanismos que possibilitou na democracia a aprovação da PEC. Esse período de transição. O período de transição, porque estabelece exatamente um colchão de amortecimento para os estados que terão que se adaptar a esse novo sistema, porque não muda apenas a questão do ICMS, que passará a ser o IVA, o IBS, da origem para o destino. Muda todo um conceito de que o incentivo fiscal deixa de ser incentivo fiscal e passa a ser agora um incentivo orçamentário. O orçamento anual para 2024 foi aprovado na última sessão conjunta do Congresso Nacional, em 22 de dezembro. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.412 e despesas de R$ 5,5 trilhões. O projeto de lei orçamentária de 2024, aprovado pelos parlamentares, prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte desse valor se refere ao refinanciamento da dívida pública. Votando agora a lei orçamentária, nós já temos, sobretudo com a aprovação da reforma tributária, o caminho pavimentado para a obra da reconstrução nacional. Nós vamos apontar um crescimento ao final desse ano de mais de 3% do PIB. O Brasil deixou de ser a 13ª economia do mundo e passou o Canadá e hoje é a 9ª economia do planeta. De acordo com o texto, o valor do salário mínimo para o ano que vem deve ficar em R$ 1.412, em razão da variação do INPC em 2023. O senador Exalci Lucas criticou a proposta e disse que o texto tinha incoerências. O orçamento da educação na comissão ficou de 7 milhões. E também da saúde, o orçamento ficou 0. Então, a gente fez um apelo, infelizmente não conseguimos o apoio do relator, mas de fato ficou desproporcional. O valor do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais para as campanhas municipais do ano que vem foi um dos pontos de discordância entre os parlamentares. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ponderou que o valor seria muito maior que o das últimas eleições municipais e propôs que o valor fosse proporcional ao utilizado anteriormente. Mas eu não vejo muita razoabilidade que tenhamos, para uma eleição municipal do ano que vem, o mesmo valor da eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em 2022. Me parecia mais lógico nós termos o valor de 2020, corrigido, evidentemente, por algum fator de correção que se queira adotar. Pelo IPCA seria algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais, e uma definição desse valor que seria um valor, então, equilibrado. O senhor está dando uma solução que é respeitosa. O senhor, como presidente do Congresso, está oferecendo uma oportunidade que nós não vamos sair menores daqui. Então, eu quero deixar muito claro que nós temos, com vergonha na cara, nesse momento, que dar essa resposta para o povo brasileiro, enquanto prefeitos, mais de 5 mil prefeitos, quem é que não recebeu aqui, senadores, deputados, ligações dos prefeitos apreensivos, sem pagar suas contas, com a queda de arrecadação, e agora a gente vai aumentar fundo de campanha, num momento como esse, que o Brasil vive, momento dramático da população. Outro ponto de debate foi o valor desproporcional do orçamento destinado às comissões do Senado. E a nossa maior surpresa foi com relação à Comissão de Meio Ambiente no Senado Federal, que recebeu um orçamento de 550 mil, acho que dentro do Congresso Nacional,
No Senado é a comissão que menos recebeu recursos e no Congresso é a segunda que menos recebeu recursos. Então, uma vergonha. Vossa Excelência tem o meu compromisso reconhecendo a importância do tema de meio ambiente, o seu trabalho na Comissão de Meio Ambiente, que essa aparente distorção em relação à comissão possa ser corrigida logo no início do ano com instrumentos próprios, inclusive, de remanejamento. O arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos, foi aprovado pelo Senado com 57 votos favoráveis e 17 contrários. O projeto limita o crescimento anual das despesas da União entre 0,6% e 2,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. O novo regime fiscal cria regras para manter as despesas abaixo das receitas e usa as eventuais sobras apenas em investimentos. O texto fixa critérios permanentes para variação das despesas de até 70% do crescimento das receitas, desde que seja cumprida a meta fiscal, relação entre receita e despesa. Para 2024, a meta será 0%. Receitas e despesas iguais. Em 2025, as receitas deverão ser maiores que as despesas em 0,5% do PIB. Para 2026, é previsto um superávit de 1% do PIB. A margem de tolerância nessas metas é de 0,5% para mais ou para menos. O limite mínimo para aumento de despesas é de 0,6%. E o teto de 2,5% do crescimento da arrecadação. Realmente era necessário uma combinação de regras de gasto, de resultado e de outros fatores que atualizasse isso. Os dois, efetivamente, tanto a regra de resultado da lei de responsabilidade fiscal quanto a regra de teto de gasto se mostraram inviáveis em função da dinâmica da economia e da administração, né, nesses últimos anos. No Senado, foi retirado do limite de gastos as despesas da União com o Fundeb, com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência, tecnologia e inovação. Uma preocupação é que a proposta, ao ser mais flexível com as despesas, provoque um descontrole dos gastos públicos. Eu não tenho muito receio em relação a esse descontrole, primeiro porque você continua tendo você continua tendo a necessidade de fixar, explicitar regras de resultado primário. Né? Então, esse gasto, o gasto que for realizado, ele necessita estar coerente com a arrecadação que se projeta. E, em segundo, existe uma tentativa, né, de colocar nesse limite, num novo teto, entre aspas, se colocar num determinado limite, um conjunto importante de despesas. Há uma parcela de despesas que está sendo excluída, mas a parcela majoritária das despesas continua mantida dentro desse limite, que vai crescer de 0,6% a 2,5%. Então, eu não vejo, com essa substituição das regras atuais, eu não vejo problemas de descontrole ou de permissão para um crescimento descontrolado dos gastos. Não percebo dessa maneira. Sem a aprovação do arcabouço fiscal, o governo não tem orçamento para aumentar gastos sociais. Era praticamente impossível atender a todos os objetivos de política pública, inclusive aumento de gastos sociais, inclusive aumento de a manutenção até de compromissos de Bolsa Família, de salário mínimo, né, que estavam sendo contemplados e que é a expectativa, que foram compromissos de campanha do atual executivo, né, e que é a expectativa, né, com a qual o orçamento foi formulado. Então, de fato, o afastamento, né, do limite atual do teto de gastos para o novo limite,
criado pelo arcabouço, ele vai viabilizar um grande número de políticas públicas que estavam hoje, que seriam hoje impossíveis sem que ele fosse. Então isso vai impactar diretamente aumento do salário mínimo, a expansão de Bolsa Família, a expansão de Minha Casa Minha Vida, uma série de projetos. Em dezembro, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao projeto aprovado pelo Congresso que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos em 17 setores da economia. O placar do Senado foi de 60 votos a favor e 13 contrários à derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamento. Na Câmara, o resultado foi de 378 votos favoráveis e 78 contra a derrubada. O texto agora segue para promulgação e fica prorrogada a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Pela proposta, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração perderia a validade no fim desse ano, mas com a prorrogação vale por mais 4, até dezembro de 2027. A proposta tinha sido integralmente vetada pelo presidente Lula. Este veto é a quebra de um contrato que já tem 12 anos de vigência e que não respeita, por ser um veto agora, nem o princípio da anualidade, nem o princípio da anterioridade e nem mesmo a chamada noventena. O IPEA apresentou um estudo que essa medida é inócua para a geração de emprego e ela custa entre 8 e 9 bilhões ao país. Por isso é hora de garantir sustentabilidade para o Brasil voltar a crescer com segurança. São 17 setores da economia incluídos na desoneração. Indústrias como confecção e vestuário, serviços como tecnologia da informação e call centers, transportes coletivos e de carga e áreas da construção. O texto também reduz de 20% para 8% a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de municípios, com população de até 142 mil habitantes. E para compensar a diminuição da arrecadação, prorroga até 2027 o aumento em 1% da alíquota da COFINS Importação. Trará, primeiro, segurança jurídica para quem empreende, poder fazer o seu planejamento. Segundo, trará paz de espírito para quem trabalha, para quem tem o seu emprego e não estará ameaçada a demissão. Terceiro, trará esperança para quem ainda não tem, para quem está na fila do desemprego, jovens que querem uma primeira oportunidade, pais ou mães de família que querem, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Eu acho muito interessante vários falarem em responsabilidade fiscal. Entretanto, essa medida traz um impacto de 20 bilhões de reais para as contas públicas. Alguns que chegam a argumentar tal responsabilidade trancam os olhos na hora do debate sobre essa medida. O governo continua à disposição para dialogar. O governo tem, em primeiro lugar, consciência da maioria que está formada tanto no Senado quanto na Câmara em relação a esse veto. O governo está à disposição para continuar dialogando, mas tem também convicção de que esta medida não resolve o problema do emprego, traz um enorme impacto fiscal para a União e, por fim, não beneficia todos os setores da economia. No fim de novembro, o Senado aprovou a tributação de aplicações em offshores, que são empresas no exterior que investem no mercado financeiro, e também para fundos exclusivos de um único cotista, dos chamados super ricos. A lei foi sancionada 2 semanas depois e pode contribuir para o aumento da arrecadação da União e para atingir o déficit fiscal zero em 2024. O projeto estabelece regras para a tributação de offshores, empresas pertencentes a brasileiros situadas no exterior ou em aplicações financeiras fora do Brasil, e também para a tributação de fundos de investimentos exclusivos para pessoas de alta renda. No caso das offshores,
Hoje, a tributação acontece apenas quando o lucro com os investimentos no exterior é transferido para a pessoa física no Brasil. Ou seja, se os recursos ficarem no exterior, nunca serão tributados. O projeto estabelece que a tributação será feita uma vez ao ano, no dia 31 de dezembro, e será de 15%. Já os fundos exclusivos, que pelas regras atuais são tributados apenas no momento de resgate do investimento, de acordo com o projeto, serão tributados a cada 6 meses. A taxa, nesse caso, deverá variar de acordo com o tempo de duração dos investimentos. 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo. O texto também regulamenta os trusts, muito usados no exterior para a organização do patrimônio e da sucessão por famílias de alta renda. Pelo dispositivo, eles passam a ser considerados entidades transparentes, com necessidade de declaração pelos titulares. A expectativa é de que a proposta poderá aumentar a arrecadação de impostos do governo em 13 bilhões no ano que vem. Outra iniciativa que pode ajudar o governo a atingir o déficit fiscal zero em 2024 é a retomada da tributação de empresas que têm benefícios de ICMS para custeio de operações, de acordo com a chamada MP das subvenções. O texto foi aprovado pelo Senado em dezembro e seguiu para a sanção. A proposta muda as regras de tributação dos incentivos fiscais e acaba com a isenção de impostos sobre subvenções concebidas pelos estados. Atualmente, as empresas utilizam dessas isenções para reduzir o pagamento de impostos federais, o que prejudica a arrecadação do governo. Com a nova regra, o governo espera arrecadar 35 bilhões de reais em 2024. A aprovação desse projeto vai gerar, certamente, pelo tamanho do impacto da arrecadação prevista, inflação, desemprego, desestruturação de projetos de investimento de diversas empresas nos diferentes estados da federação. O governo, com a sanha arrecadatória, não faz o seu dever de casa, continua a querer fazer o ajuste fiscal pelo lado da receita. Agora nós estamos retomando o que é de direito para os estados, porque eu tenho certeza que esse recurso ele vai voltar através das transferências especiais e também, objetivamente, para políticas públicas que serão implantadas. Esta é uma MP que vem corrigir distorções tributárias importantes e que houve avanços no relatório do deputado Fernando, que foi importante para que pudéssemos amadurecer para fazer o encaminhamento favorável à matéria. Encerrada a votação em turno único, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 48 senadores, não 22 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. O plenário do Senado aprovou em dezembro o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa, conhecidas como bets. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite da última sessão do ano naquela casa, em 21 de dezembro. O projeto estabelece regras e tributação para as apostas de cota fixa em eventos esportivos reais, as chamadas bets. Atualmente, essas apostas não são tributadas nem regulamentadas. Para operar no Brasil, a casa de apostas terá que pagar uma licença de até 30 milhões de reais e ter pelo menos um brasileiro como sócio, com no mínimo 20% do capital da empresa, além de autorização do Ministério da Fazenda para funcionamento por até 5 anos. Os sócios não poderão ter participação em organizações esportivas ou em instituições financeiras e de pagamento que processem as apostas. O texto também proíbe a prática para menores de 18 anos. Para as casas esportivas, a alíquota tributária será de 12% e o prêmio acima de R$ 2.112 recebido pelo apostador será taxado em 15%. A aprovação do projeto não foi uma unanimidade. Nós não podemos desprezar esta receita que será fiscalizada pelo Ministério da Fazenda, com apoio da Polícia Federal. Inclusive, foi colocado um percentual dessa receita para fortalecer a Funapol.
futebol, mais de 10% para fortalecer o Ministério da Justiça, para aumentar também a segurança. Então, tudo isso foi pensado com muito critério para que os jogos fiquem regulamentados e que as pessoas trabalhem o que queiram jogar ou não, mas que tenham a liberdade, que não serão forçados a jogar. O texto da lei obriga que essas empresas tenham sede e representante no Brasil. É bom, mas não é o suficiente para os jogos virtuais. Por quê? Aonde estão sendo processamento, a máquina, ela está fora do Brasil. A Polícia Federal vai ter acesso ao programador no Chipre, que é onde estão a maioria das programações, na Rússia, na China. Não! E a manipulação vem daí. O relator acatou emenda que obriga o Ministério da Fazenda a monitorar a atividade dos jogadores para identificar danos potenciais associados ao jogo. O vício de jogar é chamado de ludopatia. É importante que qualquer pessoa que for jogar, ele fique com o seu histórico para a pessoa ver qual é a incidência do jogo que ele está praticando. Se é por hora, se é por dia, se é por semana ou pelo mês. A gente tem que proteger as pessoas menos favorecidas, proteger as pessoas mais vulneráveis, e são essas que vão para o abismo.